Olá, seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Estudar a doutrina espírita é nos libertarmos de dogmas, de medos, de aflições muito grandes. Por quê? Os espíritos vêm nos contar a trajetória. E nós podemos perguntar, mas por que eu não me lembro das vidas passadas? Por que eu tenho medo do futuro? Por que eu tenho medo da morte? Mas muitas vezes os espíritos também explicam que se nós, com o nosso cérebro agora, com a nossa personalidade agora, tivéssemos acesso ao passado, às vidas passadas, talvez nós não conseguíssemos viver o presente, porque ficaríamos atrelados ao passado. A vida é uma bênção. A vida é maravilhosa. E às vezes a gente acha que só existe o viver e morrer. Não. O oposto de morrer é nascer. Nós nascemos e morremos. Vivemos sempre. Vivemos ao nascer e vivemos ao morrer. Porque nós somos espíritos imortais. Já imaginou? Nós, o nosso pensamento, os nossos desejos, as nossas emoções, o que seriam delas? Nós carregamos tudo conosco. E são tantos espíritos que vêm nos dar essa confirmação. No programa anterior, eu comecei a contar um caso da filha de uma amiga nossa, que a história está nesse livro, Adriana, uma trajetória de vida. Essa menina, que ela tinha 13 anos na época, contraiu um câncer, teve que amputar uma perna e aos 15 anos ela desencarnou, não pelo motivo do câncer, mas num acidente de carro. Veja que interessante, como eu falei no programa passado, ela era católica, mas como a mãe dela era espírita, ela foi ao centro espírita fazer um tratamento espiritual. E quando ela percebeu a morte, quando ela percebeu essa passagem, a primeira coisa que veio na mente dela foi: deixa eu me lembrar o que é que eu escutava lá no centro espírita. O que eu aprendi com a doutrina espírita. E foi muito interessante esse relato dela, que ela, como ela amputou a perna, no mundo espiritual, quando ela chegou lá, ela ficou um tempo hospitalizada. Ela ficou um pouco dormindo, descansando um pouco, devido à vida dela, devido à situação dela. Porque cada morte é individual. Cada uma tem o seu objetivo, tem a sua característica e tem a sua finalidade. E ela conta aqui uma coisa que eu acho muito interessante. Ela diz assim: e então dormi, porque ela viu que tinha muitos jovens, ela era uma menina jovem, muitos jovens desencarnados por acidentes, mas ela percebeu que todas as religiões estavam ali, eram pessoas de várias religiões, não tinha separação religiosa. E ela escutou no ar alguém falar: Deus existe, vocês não morreram, o espírito é imortal. E se rezaram um Pai Nosso. E depois ela falou que adormeceu. E ela diz assim: não sei se aconteceu o mesmo com os outros, mas dormi. Quando acordei, a perna que eu havia perdido estava inteira. A lágrima havia secado, a dor sumido. Eu então ajoelhei-me talvez copiando a antiga formação religiosa. Ajoelhei-me e disse: Senhor meu Deus, estou viva. E daí por diante ela fala que foi momentos de estudo, de trabalho, de autoconhecimento e de preparação para uma continuidade da vida. Então, quando a gente fala sobre a morte, não é de uma forma mórbida, não é de uma forma depressiva pensar na morte, porque nós estamos estudando um trecho do livro sobre a proteção de Deus, o capítulo Treino para a Morte, onde o espírito, Manuel Filomeno, ele, através da mediunidade do Divaldo Franco, na Suíça, ele passa para o público uma experiência de morte.
esse estudo desse texto, nós começamos no programa anterior. E eu trouxe também aqui um caso interessante, o Steve Jobs, que é um homem muito importante da tecnologia, ele que criou todas as máquinas da Apple, né, todos os aplicativos, tudo que envolve essa tecnologia do computador, da Mac, ele esteve à frente. Um homem que é inteligente, ficou rico muito cedo, ficou milionário aos 26 anos de idade, e de repente ele se depara com a notícia da morte dele. E num discurso que ele faz numa faculdade, as palavras dele são essas: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou medo de falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Não há razão para não seguir o seu coração. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração. Essas experiências, essas mensagens, devem servir para cada um de nós como alimento para a nossa alma. Porque na hora que a gente faz uma reflexão, e se eu morrer hoje? E se as pessoas que convivem comigo morrerem? Vai dar tempo de eu fazer o quê? Tem uma médica que ela faz um acompanhamento com vários pacientes terminais. E ela fez uma pesquisa muito interessante. E ela percebeu, e ela conversava nessas pesquisas dela, e ela percebeu que essas pessoas que estão próximas da morte têm uma coisa em comum. Quando ela perguntava, qual o seu desejo? O que você quer nesses últimos momentos da sua vida? Interessante que ninguém falava nada dos desejos pertinentes às coisas materiais. Embora terem sido pessoas materialistas, mas nesse momento todos os desejos foram de ordem emocional e espiritual. Por quê? Porque tudo está escrito na nossa consciência. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que o Kardec pergunta, mas onde estão as leis de Deus? Como é que vamos saber sobre as leis de Deus? E os Espíritos respondem que tudo está escrito na consciência. Porque quando nós paramos para refletir, as coisas vêm. Porque nós geralmente não temos o hábito de meditar, de pensar. Mas quando nós fazemos isso, automaticamente vem. E esses pacientes que estavam prestes a desencarnar, todos eles, cada um deles, desejava sempre o quê? O perdão de alguém, uma reconciliação, falar para alguém alguma coisa. Quanto tempo nós desperdiçamos na nossa vida e não nos damos conta de falar para quem está do nosso lado o quanto é importante. Quantas vezes nós só percebemos a importância de alguém quando esse alguém se vai? Muitas vezes nós nem percebemos a importância, mas a culpa por não ter aproveitado aqueles momentos, às vezes nos deixam muito tristes, sofrendo muito. E pensar sobre a morte e fazer esse estudo da vida no mundo espiritual é apenas para nos libertarmos. E dando continuidade ao estudo do livro Sob a Proteção de Deus, o Espírito fala: cada morte é decorrência de cada experiência de vida, sendo então especial para cada indivíduo, cada qual desperta com a posse da bagagem que acumulou na terra e conduziu na mente como no sentimento. Então, cada um vai desencarnar de forma individual, de forma específica, de acordo com a nossa trajetória na vida.
Às vezes nós ficamos muito aflitos durante a vida. E às vezes, quando nós vamos pensar, o que será de mim? O que vai acontecer? Muitas vezes essas perguntas nós não temos o hábito de fazer, mas é importante que façamos. O Leon Denis, que é um contemporâneo de Allan Kardec, ele tem esse livro, Depois da Morte. É um livro intelectual, digamos assim. É um livro que não é para uma leitura, que você pegue o livro e leia de ponta a ponta, mas é um livro para estudo. O que eu recomendo? Leia esse livro, de preferência, faça uma roda de leitura. Chame os amigos, porque nós temos horário para tudo. Nós temos o horário do futebol, da novela, da manicure, de ir para a praia, para tudo. Vamos adquirir o hábito de ter um horário para fazer uma roda de leitura com os amigos. Esse livro é um livro filosófico que vem falando tantas coisas importantes. Então vamos meditar, vamos ler um trechinho, aí cada um fala daquilo que entendeu, porque é através dessas rodas de leitura, é através dessas reflexões que nós vamos o quê? Treinando a nossa mente ao pensamento. Isto é uma coisa muito importante, porque é desta forma que nós vamos vencendo a nossa ignorância, nós vamos vencendo esse medo de viver. Porque muitas pessoas não vivem a vida e não vivem a morte. Elas passam, ficam o tempo inteiro como se estivessem indiferentes. No centro espírita, tem um determinado trabalho que se chama reunião mediúnica. São médiuns que se reúnem, geralmente não é aberta ao público, simplesmente por quê? Porque às vezes o público, eles não têm o conhecimento e o pensamento interfere naqueles espíritos que estão ali, por conta disso. E quantas vezes vêm espíritos pedindo ajuda porque não sabem que eles encarnaram. Não sabem, eles continuam vivendo a sua vida, mas sem entender por que ele não consegue interagir mais com as pessoas. E tem muitos filmes abordando essa questão. Um filme muito interessante é o filme O Sexto Sentido, que é um psicólogo que ele desencarna, né, por um determinado acidente que acontece, ele desencarna e ele não percebe que desencarnou e ele continua a sua vida. Ele acha estranho que as pessoas não falam com ele, mas tem determinadas pessoas que o vê, conversam com ele, porque são pessoas que são médios, que têm a evidência de ver os espíritos, até que ele entende o processo dele. No primeiro momento, isso parece assim um pouco confuso, porque nós não temos o hábito de fazer uma investigação sobre aquilo. Mas assistam esse filme com esses olhos, com olhos da investigação, de querer compreender. Leia esse livro, Depois da Morte, de Leon Denis. Independente da religião, é apenas como um conhecimento. Que uma coisa muito interessante da doutrina espírita é que não há hierarquia, não há proselitismo, absolutamente. Todas essas informações são conhecimentos para que cada um de nós viva bem, morra bem, prossiga a sua vida bem. Porque quando a gente pensa sobre o mundo espiritual, nós vamos ver que é apenas uma consequência deste mundo material. E nós temos que resolver muitas vezes, as nossas aflições, muitas vezes com os nossos parceiros, que nós fugimos, até por conta da antipatia, mas que nós vamos ter que um dia ter com eles, como Jesus fala, né? Nós temos que estar caminhando com o nosso inimigo, mas nós temos que fazer as pazes com esse inimigo. E muitas vezes nós ficamos fugindo desse convívio, muitas vezes nós ficamos assim muito distraídos na nossa vida. E a reflexão e o estudo da doutrina espírita vem nos ajudar para não sermos mais distraídos, porque
quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E geralmente qualquer lugar leva a gente ao sofrimento. E depois nós temos que fazer todo o caminho de volta para o caminho reto, o caminho do bem. Que essa mensagem desse programa de hoje fique assim muito na nossa mente, nessas reflexões. E continuaremos no nosso próximo programa. Muita paz.